Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual seja o momento que você esteja assistindo esse vídeo. Bom, vamos lá, mais um jogo, né? Mais aí um pós-jogo, Barcelona e Getafe, um jogo com placar que não agrada, mas tem que ser analisado, tem que ser pensado, né? Embora seja muito mais gostoso vir aqui falar sobre vitória, sobre quando o time joga bem, o time goleia e tal. Também é importante vir aqui falar nos momentos difíceis, né? Momentos que as coisas parecem não encaixar direito. ah, Nos jogos que são chatos de assistir e chatos também de jogar. Retafe, eu vou falar disso mais pra frente, mas é um time chato de jogar contra, né? No caso aí, olhando agora até errei na, na construção aí do slide, né? Que é o Barcelona e Retafe, da ideia que o jogo foi em Barcelona, mas na verdade não. O jogo foi em Retafe, né, que é uma parte ali de Madrid. E de verdade, acho que para terminar essa abertura de vídeo, nada melhor do que falar que ah, se tem um time em Madrid que preocupa o Barcelona, o nome dele não é Real, o nome dele não é Atlético, o nome dele é Retafe. Cara, se tem um time que o Barcelona é incomodado de jogar contra em Madrid, é o Retafe. Bom, isso se mostra aí, né? Uma vez que a gente vai voltar aí os nossos olhos para analisar os confrontos do Getafe em sua casa, em Madrid, contra o Barcelona, né? Cara, sempre jogo difícil, sempre jogo duro, né? Jogos aí ah, muito brigados e tal. E apesar disso, ah, bom, apesar de ter uma. Isso muito se dá por conta do modo como o Getafe joga, de como ele encara os seus jogos, contra os grandes e tal, contra os pequenos também. Vai muito do estilo do treinador deles, que é o Bordalás, né? Que é um treinador que não tem muitos fãs fora do time que ele atua, né? Justamente por ser um cara que não está muito preocupado em fazer um jogo vistoso e bonito, mas é um jogo que dá resultado, né? Particularmente eu gosto, pra ser bem sincero. Ah, É um jogo que dá resultado, é um jogo físico, mas eu entendo quem não gosta, eu entendo que jogar contra é chato, e é chato e tem que ser chato, né? Faz parte ali do que muitas vezes eu até acredito que eles pensem quando se propõe um jogo assim, né? De enervar o adversário, de fazer catimba e tudo mais. Querendo ou não, existe mais de uma maneira de jogar futebol. Isso é importante ser dito e importante ser lembrado. Não existe uma única maneira, não existe um arroz com feijão para você jogar futebol, né? Então, e o Retafe ele mostra isso, o Bordalás ele mostra isso. Mostra isso tanto que mesmo com 22% de posse de bola, né? Mesmo com pouquíssima posse de bola, entregando a bola para o Barcelona, eles conseguem vir aqui, fazer um jogo difícil, um jogo complicado e, meu, nos tirar aí muito daquilo que é ah, o nosso prazer, que é a vitória e tal, né? Então a gente tem aí a posse de bola, eles realmente entregaram a posse de bola, não tem o que falar. Eles não tinham a mínima intenção de ficar com a bola, né? Eles preferiam muito mais avançar o seu jogo a partir de bola longa, de lançamento longo do próprio goleiro, buscando atacante, buscando ali uma falta, principalmente uma falta, para poder avançar como se fosse no estilo futebol americano, né? Então, é um time que tem isso por característica, né? É, que o Barcelona, até no jogo de hoje mesmo, sofreu com isso por alguns momentos. Até a arbitragem ele entender e tal, qual que era o estilo do jogo e como que era as ações, como que os jogadores agiam. E aí conseguir dar uma equilibrada, pelo menos. Mas no começo era, era impressionante, assim.
porque era claro o que eles estavam fazendo e parecia até que a arbitragem não via, parecia que não percebia, mas depois que ficou óbvio, ficou evidente também, não tinha muito mais o que fazer. Você começa a perceber que o time quer jogar dessa maneira e, né, aí você começa a administrar isso. Você, eu digo, arbitragem, né? Então aí, muito menos posse de bola, mas mesmo assim, eficiência. Vamos lá, próximo. Bom, se o Retafe tinha uma proposta de jogo e tinha um como jogar muito consciente, muito sabedor das suas limitações, né? O Barcelona hoje não foi bem. Acredito que não, nem tanto por questão de desejo ou por questão de maneira que o Flick quis jogar, mas o jeito que ele foi forçado a jogar, principalmente por conta da lesão do Inigo Martínez, né? Que é um jogador que já se provou muito melhorado, muito aprimorado com o Hansi Flick, que se mostrou qualificado para fazer saída de bola, que se mostrou, né, um excelente jogador, considerando o que ele era antes e o que ele é agora, né? Uma excelente evolução, mas que infelizmente se machucou e que, querendo ou não, o Barcelona tem que saber conviver com isso, né? É como também se tivesse que trazer aí um jogador ruim, né? Para jogar na função ali de zagueiro. Traz o Ronald Araújo, é um ótimo jogador, ótimo zagueiro, muito imposição física, muito duelo, muito enfrentamento nos mais diferentes contextos, seja para correr para trás, seja para duelar na frente e ganhar na frente, muito duelo, muito físico, muito bom jogador. Mas que apesar disso, apesar dessa qualidade, ah, né, nos enfrentamentos, já é de conhecimento geral que na parte de criação de jogo não não oferece tanto quanto o que oferece ofensivamente, né, o que oferece na questão dos duelos, né? E por isso, né, você como treinador, a sua função como treinador é encontrar soluções. Foi isso que o Felipe fez, ou tentou fazer. Quando ele pega o 17 ali, no caso é o Marc Casador, ele pega o Marc Casador e depois ele pega o De Jong no segundo tempo e traz para jogar ali, basicamente na linha, né, dos dois zagueiros. Basicamente, o que que você está tentando fazer ali muitas vezes? É justamente trazer mais um homem para armação da jogada, para criação da jogada, né? Para você ter uma melhor saída de bola. Isso aí não tem muito mistério, né? Não é muita, não é muito, não é nenhuma novidade, né? O problema é que quando você faz isso, quando você acaba tendo que trazer um jogador para jogar na primeira linha, de maneira constante, fixada ali, né? Você acaba tendo um pouco mais de dificuldade de controlar o meio campo, né? De ter o meio campo ali que controle o jogo com volúpia, que controle o jogo, os tempos do jogo, né? Ah, Você acaba ali também tendo, ah, não que você não possa ter, mas que você acaba tendo muito mais jogadores, por exemplo, no caso, jogou hoje Pedro e Gavi, o Pedri muito mais em um espaço de entrelinhas do que necessariamente em espaço antes, né? Um espaço antes ali. E isso altera nas ações, no impacto que aquele jogador consegue ter durante o jogo. Ah, isso se mostra muito na própria atuação do Pedro. Não que tenha sido uma atuação ruim, longe disso, mas eu acredito que um dos grandes méritos do Flick, nesse trabalho dele, é trazer o Pedri para jogar muito como um organizador de jogo, como um cara que tem um termômetro do meio de campo, né, para fazer o passe, seja um passe mais difícil, seja um passe mais rápido, um passe para acelerar ou para pausar o jogo, né? Que é uma qualidade que esse menino tem e que infelizmente no jogo de hoje ele não conseguiu entregar, né? Então acaba que, e até por questão de, até ok, você não ter um jogador ali
no meio-campo, né? Ou você tem um jogador que vá para trás para levar os jogadores da frente, o jogador do meio que venha para trás para levar os jogadores de trás da frente. Olha, mas o problema maior é que você acaba tendo isso e um meia, um atacante que não necessariamente, bom, um time que não necessariamente você vai ter ah, o preenchimento de todos os espaços do campo de uma maneira mais racional, bem distribuída e que acabe possibilitando gerar situações de aceleração e tudo mais. E isso acaba que tira um pouco de velocidade do jogo, tira também uma coisa que o Barcelona tinha muito no início do ano, né? Por dois, três jogos ali, que era um jogo muito rápido no entre linhas, um jogo muito capaz de, em poucos toques, colocar o Lamine em situação de um contra um, colocar o Rafinha numa situação de infiltração rápida, né? Não foi essa situação que a gente teve no jogo de hoje, e é uma situação bastante preocupante, na minha opinião, porque eu acredito muito que o melhor desse Barcelona é jogando no entre linhas, é buscando muito entre linhas, é buscando uma velocidade de jogo acelerada para colocar os seus jogadores diferentes, né? Que no caso são Lamine Yamal, Rafinha pela fase que vem vivendo, Lewandowski, que é um jogador que dispensa apresentações, que a gente sabe muito bem a capacidade que tem de desequilibrar, se for bem servido e tal, para brilhar, né? E eu acredito que esse jeito que o Barcelona joga, você acaba tirando basicamente, você entrega o meio-campo basicamente para o seu adversário. Não é a melhor maneira, na minha visão. É óbvio que eu tenho minha visão, você tem a sua, o Flick tem a dele. Com certeza o Flick tem muito mais informação, muito mais conhecimento que qualquer um de nós, né? Não tenho dúvida disso. Mas é uma maneira que eu vejo, é um mecanismo que eu vejo que para mim não faz sentido. E se continuar dessa maneira, não teremos muito sucesso. Mas, apesar disso, apesar da forma, né, também precisa ser comentado. Pô, essas coisas precisam ser colocadas em um contexto. Como eu falei, o Retafe é um time que tem um jeito muito particular de jogar. É um jeito que muita gente não gosta, que não suporta, na verdade. Porque faz um jogo muito duro. Faz um jogo que enerva o adversário. Faz um jogo que tá muito mais preocupado ali em que nada aconteça, que eu consiga ali uma vitória, outra vitória, um pontinho aqui, né? O empate, principalmente o empate, a não derrota, a vitória por 1-0. É um time que valoriza muito isso, né? Isso a gente consegue ver até pelo. Cara, olha o tempo. 100 minutos. 100 minutos com 55 minutos de bola rolando. É metade do jogo. É metade do jogo com bola rolando, metade do jogo com bola parada, né? Isso, meu, irrita. Pro jogador que joga, quando o jogo fica picotado assim, quando você precisa gerar volume, você sente que até que você poderia ali entrar em um melhor momento e gerar mais perigo, gerar sequência, sequência, sequência de perigo. E aí você percebe que, meu, as faltinhas, as coisas pequenas, jogadas fora da bola, fora ali do centro de jogo, né? Que vão gerando, vão enervando os jogadores, vão irritando. E, bom, quer goste, quer não, isso é uma maneira de jogar futebol, sim. É um jeito de se jogar e você precisa estar pronto para jogar contra isso. Essa é a realidade. Não é novidade para ninguém que o Retafe joga assim. Não é novidade, né? Então, é um jogo difícil, como a gente já viu ali antes. Um jogo que o Barcelona não tem tido facilidade em vencer, né? Jogar lá em Retafe não é um jogo fácil, não é um jogo simples. Mas, cara, um time que tem pretensões, eu até vou falar disso mais tarde, mas um time que tem pretensões de vencer em pontos corridos, em campeonatos de pontos corridos, tem que vencer feio, tem que ter a capacidade de, cara, às vezes até ser ele o cara que fura a bola, fez um gol, fura a bola, fura a porcaria da bola.
que não tenha mais jogo. Força eles a se quiserem vir buscar alguma coisa, que se quiserem jogar o jogo que eles venham jogar, mas hum, é um jogo muito nervoso, é um jogo muito desgastante mentalmente para os jogadores, muito por conta disso. Esse tempo de bola rolando, essa comparação, tempo rolando, de bola rolando, tempo de bola parada. Cara, é, é irritante. Essa é a palavra, irritante. Bom, e no meio disso, de toda a situação ruim, né? Toda essa pilha de nervos que o jogo vira, de toda essa situação chata que vai se desenhando em La Liga, né? De cada vez mais difícil, de ser cada vez mais improvável que o Barcelona chegue, né? Existe uma luz, existe um ponto positivo nisso tudo, no meio desse furacão. Na minha visão, Frank de Jong fez uma ótima partida, fez uma excelente partida, jogou ali, no caso, seus 45 minutos, né? Não jogou o jogo inteiro, jogou um tempo, ou pouco menos de um tempo, e teve uma boa atuação e conseguiu mostrar boas facetas do seu jogo, conseguiu gerar jogo, conseguiu ser importante nas disputas, né? Em um jogo, como eu já falei, que era muito físico. Ter um cara como o De Jong, que é um cara alto, que é um cara que tem presença ali, quer você goste, quer não. De Jong foi um cara que ficou muito marcado, que é muito marcado pela torcida por conta da questão do salário, por conta da questão de como conduziu ali a situação né, de como se conduz tanto a questão do contrato, quanto renovação, quanto tudo isso, né? É um jogador que tem uma grande antipatia da torcida, mas que, se olhar de um ponto de vista técnico, você não pode descartar um jogador como o De Jong, né? Que é um cara que consegue sim te entregar muito. Tecnicamente é um bom jogador, né? Não para menos que vira e mexe ou era pretendido por tantos clubes e quando vai para o contexto de seleção holandesa também joga bem. Eu ainda vou parar, vou fazer um vídeo pensando só no De Jong, uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer, pensando em como que ele foi útil, como que ele é útil e como que ele poderia ser útil para o Barcelona. É óbvio que a situação que a gente está no momento no mercado, né, é uma situação confortável, não é uma situação dos sonhos. Então, entendo também, né, a situação aí, mas é necessário falar quando o cara vai bem. Até por questão de mercado também. Para vender o cara, pô, você precisa que o cara jogue, que o cara desempenhe, para que o entorno, para que o mercado veja ele como uma opção. Ah, bom, vamos pro próximo. Bom, falamos aí de uma atuação boa, uma atuação positiva. Dessa vez agora vamos parar um pouco para falar de uma atuação negativa. Atuação negativa do Rafinha. Nossa, cara, isso aqui é uma coisa rara. Essa aqui é a verdade. Atuação negativa do Rafinha nessa temporada tem sido uma situação rara. É um cara que, sem dúvida, é crucial, tem se mostrado crucial para aquilo que o Barcelona joga e quer jogar, mas que no jogo de hoje não conseguiu ser efetivo, não conseguiu ajudar muito o time. Eu acredito muito que tem aí um fator que explica um pouco, taticamente, um encaixe aí tático que eu vi de uma maneira diferente, que eu tenho visto já em alguns jogos, que eu não acredito que seja a melhor maneira de você extrair do Rafinha aquilo que é o seu melhor, né? Eu particularmente gosto muito do Rafinha pelo fato que ele é um jogador de muita infiltração, de muita energia, que consegue gerar muita profundidade, eh, que por gerar muita profundidade, né, ataca muito bem a última linha e tal.
e que quando se associa ali com o Lewandowski e tal, nessa função de atacar a última linha, mesmo que indiretamente, mesmo que inconscientemente, acaba ajudando muito o Lewandowski, porque acaba fixando as atenções da última linha e acaba, por consequência, gerando espaço para o Lewandowski, né? Então, essa questão dessa leitura, esse cenário de jogo, foi algo que eu não vi hoje. Esse movimento de romper, principalmente, de jogar muito mais por dentro do que por fora. Hoje eu vi o Rafinha muito mais parecido com o que era o Rafinha no início dele no Barcelona, que era um cara que jogava por fora, tendo que jogar muito com o pé na linha, muito fixando o lateral, né? E se limitando ali a fixar o lateral, muitas vezes. Quando você tem o Rafinha jogando mais por dentro, mais ali próximo do Lewandowski, você consegue sim fixar um lateral com o Rafinha, mas você acaba fixando o lateral, o zagueiro, um volante. E aí, nesse espaço que você fixa o zagueiro, o volante, é que você vai ter espaço para Lewandowski brilhar, para Pedri brilhar, para N jogadores aí brilharem. Bom, agora, saindo um pouco dessa questão do jogo contra o Barcelona, do jogo contra o Getafe, e levando o jogo com um contexto aí um pouco mais de Campeonato Espanhol. Esse vídeo tá ficando longo, minha voz tá cansando já, tô meio doente, mas vamos lá, vamos terminar isso aí. Pensando aí no contexto de Campeonato Espanhol, é, Campeonato de pontos corridos, meu, não tem jeito. Por melhor que você desempenhe em partidas pontuais, por mais 4-0 que você aplique, 5-1, 7-0, como o Barcelona já chegou a aplicar no campeonato, por mais que seja bom, seja gostoso de ver, seja, né, tenha muitos pontos positivos, infelizmente, isso não ganha jogo, né? Isso não ganha campeonato. Ah, so, o campeonato de pontos corridos é um campeonato que vai te premiar muito mais pela regularidade, por aquilo que você é capaz de fazer de quarto e domingo, ou no caso do Barcelona, sábado, pá, joga na, né? No sábado, quarta Champions, domingo, sábado, domingo, pá, 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 pá. Se você faz isso com constância, né? É muito mais importante, muito mais valioso do que se você tem grandes atuações, né? É, atuações realmente que chamam a atenção, que chocam o mundo, mas que você tem um intervalo muito grande entre elas, né? O próprio Barcelona sabe disso, o próprio Barcelona já viveu isso, né? Se hoje é o Atlético, que tem essa sequência muito positiva, que se não fosse pelo tropeço de hoje, literalmente hoje, contra o Leganés, teria, meu, mantido aí uma sequência ótima de vitórias, mas aí acabou tropeçando, né? Mas faz parte também. Mas o Barcelona, infelizmente, não consegue manter essa regularidade, ou não tem conseguido manter essa regularidade, e por isso vê o campeonato espanhol aí se distanciando. Essa é a realidade. É claro que é o Barcelona, é claro que a gente sempre tem que buscar pelos primeiros lugares, por vitória em campeonato espanhol, em Champions League, seja lá o que for, o Barcelona tem que entrar para ganhar. Mas, pensando num contexto aí de lógica, né? E pensando naquilo que o campeonato principalmente pode se desenrolar, né? O campeonato e a temporada também. Eu vejo muito mais o título aí saindo um pouco, escapando um pouco da mão do Barcelona e podendo aí se encaminhar muito mais para uma mão de um Atlético de Madrid, eh, mais do que para um Real Madrid, porque eu acredito que em algum momento, se o Real Madrid tiver que escolher entre o Campeonato Espanhol e a Champions League, não tenho dúvida do que eles vão escolher, né? A gente não tem dúvida disso. O Atlético, eu acredito que não tenha essa. Não que não tenha essa gana, mas que ao perceber que talvez ali não tenha
uma situação muito fácil em Champions League, talvez tenha que se classificar, que jogar um playoff ou pegar um jogo difícil já nas fases eliminatórias e acabar aí abrindo mão do campeonato. Não vai ter muito problema em fazer isso, da Champions League para jogar o Campeonato Espanhol, não vai ter problema em fazer isso, né? Então, é uma situação difícil? Não é impossível. Já vimos isso acontecendo antes. O time que estava em terceiro, aí consegue arrancar uma sequência muito boa e vai pro, vai para as cabeças, né? Mas é difícil, é uma situação complicada. E como eu falei, é uma situação que o próprio Barcelona já viveu. Ele já conviveu com isso. Então, eu trouxe aqui já para se encaminhar para o final. Bom, e como eu falei antes, é uma situação que o próprio Barcelona já viveu, né? A situação de abrir mão de campeonato, de acabar sendo eliminado em Champions League ou saindo de alguma competição e acabar se focando em outra, né, no Campeonato Espanhol. Viveu muito isso com o Xavi, né? Temporada 22-23, temporada aí que mesmo com um elenco que eu acho que é um pode se dizer um consenso e era um elenco pior, era um time pior em relação à qualidade, mas era um time constante. Era um time que, mal ou bem, passava os jogos, te entregava 1-0, te entregava ali situação de 2-1, arrancado, chorado, conquistado na raça. Eram times, era um time que tinha muito essa marca, né? E que acabou, pô, querendo ou não, é, te trazendo aí um bom resultado. Te traz ali um, um bom, uma boa lembrança, né? Esse campeonato de 22, 23, sem dúvida foi um campeonato muito marcante pela forma como foi conquistado, né? Então, até se a gente comparar aí o gráfico, a gente percebe aí o gráfico de colocação que ele é praticamente invertido, né? São as colocações do Barcelona ao longo das rodadas, né? Então, a gente percebe aí que o Barcelona do Xavi foi um Barcelona que começou mal, cresceu, 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 tal, oscilou um pouco, e aí basicamente chegou, encontrou ali uma maneira de jogar, tal, meio burocrática, talvez não tão entretenimento, mas que dava resultado, né? E que conseguia ser constante e no final das contas entregou um título, né? Enquanto o Barcelona do Flick, ah, isso aí não é uma crítica, é só uma análise mesmo, é um fato. É que, meu, joga um futebol muito mais bonito, joga um futebol muito mais atrativo, né? Mas que, querendo ou não, não te dá certeza de resultado, né? Na verdade, nada te dá certeza de resultado, mas que tem um pouco mais de dificuldade de fazer vitórias difíceis, de vitórias por 1-0 são muito menos constantes, acaba muito por aquilo que ele se propõe a fazer, se propõe a jogar, né? Aquilo que os times acabam se propondo a fazer, porque por ser um time melhor também, né? O time parece que acaba querendo jogar muito, jogar mais vezes o Barcelona do Flick do que o Barcelona do Xavi, por exemplo, que quando precisava simplesmente fazia um gol e rodava a bola, e fazia o jogo rodar, e que o tempo passasse, e que nada acontecesse, e que acabasse o jogo ali, ganhasse por 1-0. Se precisasse fazer, se conseguisse fazer dois, ótimo. Se empatasse em 1-1, ali conseguia, tinha mecanismos e tinha consciência de como arrancar um 2-1, né? Então tinha muito mais essa faceta de um time sobrevivente do que esse time aí do Flick, que é um ótimo time, mas que é um time que mata e morre, basicamente, nos seus jogos.
Bom, é, encerra aí a análise. Ah, então foi uma análise que passou pelo jogo do Retafe, que passou pelo jogo difícil, pelo jogo chato que é o Retafe, pelo jogo truncado que é, quão difícil é, toda aquela questão do recorte se manteve, né, infelizmente aí, uma vez aí o Barcelona não consegue ganhar lá em Retafe. Também trouxe aí um pouco da questão tática, né, naquilo que eu vejo que foi um ponto negativo, um ponto de atenção que eu acho que não se pode manter. Eu acho que se o Barcelona quer brigar ali pelas melhores colocações, precisa de conseguir colocar o melhor de seus jogadores em campo. É, então precisa de um jogo de entrelinhas forte, para que Pedri tenha bons jogos, para que Lamine consiga receber bola em melhor qualidade e gerar jogo em qualidade, para que Lewandowski, para que Rafinha consigam ter situações ali de finalização de jogada e de gerar gol, né? Que já se mostrou muito capaz de fazer isso, o time do Barcelona. Não há dúvida para ninguém, são capazes de fazer isso. Fizeram isso nos grandes jogos. É, tem um pouco de dificuldade de fazer isso em jogos com times menores, com situações um pouco mais adversas, né? Mas esse jogo também é um jogo difícil, né? Contra o Retafe. Eu acredito até que haviam sim maneiras de você talvez gerir a situação ali, talvez colocar o Dani Olmo a jogar ali ah, como falso 9, nem que fosse só meio tempo, né? Fosse só um pouquinho para se você mudar também um pouco o modo como você ataca para gerar o desencaixe e acabar também gerando um gol, seria importante, mas não foi o que foi feito. E agora não adianta mais se revoltar com isso, é pensar, porque na quarta-feira, terça-feira, quarta-feira, já tem um jogo difícil, já tem o Benfica de novo, em casa, Champions League, podem se classificar, já se garantir classificação para mata-mata. É um time importante, é importante que o time também tenha essa capacidade de, na adversidade, no jogo difícil, no momento ruim, né, sair por cima. Então, basicamente é isso. Muito obrigado para você que assistiu. 32 minutos. Não foi uma análise nem fácil de fazer. E tenho certeza também que não foi fácil de ouvir, porque eu tô doente. Tô aí. Provavelmente a voz falhou bastante. Algumas interrupções e tal. Mas importante que tá feito. Mais uma, tentando manter uma constância legal. Talvez não tanto com a qualidade que eu gostaria, mas a constância também. Eu sei que ela entrega resultado, é importante ter resultado, tanto para o Barcelona quanto para mim. Então, obrigado pela sua atenção mais uma vez e valeu. Falou.